Meus queridos alunos da CEUNSP, bom dia para todos vocês, se vocês estiverem me vendo agora de dia, aqui é de dia agora. Bom, eu estou postando esse vídeo aqui para vocês a título de aula de revisão, tá? Eu na realidade não lembrava de que durante o período de prova de vocês do primeiro bimestre, da A2, que nós teríamos também aulas. Eu achava que as aulas ficassem suspensas e depois vocês só fizessem as provas. Bom, de toda forma, como não é assim, como a gente vai dar aula, o que eu me predispus? Todas as nossas aulas, praticamente, um bom percentual das nossas aulas estão gravados, né? Estão no YouTube, estão no meu Facebook e tal, por conta da quarentena. Mas uma parte das nossas aulas, do início até o momento da suspensão, elas não foram gravadas. Nós fizemos as aulas presenciais e nós não as gravamos. Então, o que eu fiz? Eu vou, a título de revisão da nossa matéria, como aula de revisão sempre é uma aula muito resumida, vocês sabem disso, né? Então, o que eu fiz? Eu preferi concentrar, então, essas nossas aulas naquele período em que nós estávamos presencialmente em sala de aula e não havia gravação. Então, é uma forma de eu registrar para a posteridade e também para A1, né, quando vocês tiverem a prova do segundo bimestre, então também para que vocês possam ter esse material gravado para vocês rememorarem para A1, considerando que pelo menos eu, Renato, não vou aplicar a A2, né, como a gente já sabe, tá? Bom, então é uma aula de revisão só, não é aula nova, não é matéria nova, aula de revisão e correspondente àquelas aulas que nós não tivemos gravadas, tá? Que não estão registradas no YouTube nem no Facebook e que foram apenas feitas presencialmente para vocês, tá? Nossa matéria é Direito Processual Civil 5, né? Prevista a tutela provisória nos artigos 294 a 311 do CPC, ok? Vamos para a nossa próxima tela. Essa é uma tela que eu fiz para vocês apenas para a gente localizar espacialmente dentro do CPC a tutela provisória, tá? Então, isso aqui só serve como uma referência espacial dentro do CPC. Só lembrando que assim tem muitas dessas 33 telas que eu não vou ficar me demorando por demais, tá? Como se trata de uma aula de revisão, então eu vou ser um pouco mais célere em várias das telas aqui, porque são nada mais, nada menos que 33 só para falar sobre a tutela provisória e a Lei 9.099, tá? Próxima tela. Veja só, então aqui nós temos eu coloquei aqui para vocês um mapa geral das tutelas previstas no CPC, tá? Então eu tenho a tutela definitiva, né, que ocorre por meio da sentença ou de decisão interlocutória de mérito, né, em se tratando de decisões entre o processo, né, intraprocessual, sem ser aquela que finaliza a parte de conhecimento do processo. Essa é a tutela definitiva que todo processo tem lá em sua sentença, então não é o nosso tema, né? E nós temos a tutela provisória. Então nós temos lá a tutela definitiva que vem junto com a sentença de mérito, com a decisão de mérito, e nós temos a tutela provisória, e assim, né, eu tenho a tutela provisória que ela se subdivide em tutela de evidência e tutela de urgência. E dentro da tutela de urgência, nós temos tutela antecipada e a tutela cautelar. E aí vem a tutela antecedente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é uma tutela, não que seja uma terceira tutela, mas ela pode ser uma tutela antecedente, tanto antecipada quanto cautelar, e a gente vai ver o porquê. Na realidade, vocês já viram o porquê, mas ela não é uma nova tutela provisória, mas ela é uma tutela que temporalmente ela se aplica uma à outra, né? Isso fica mais claro depois com o passar dos slides. Uma outra coisa que eu vou pedir desculpa para vocês é que várias vezes a minha imagem aqui vai cobrir o que está escrito, mas eu não perdi tempo em reformatar essas letras para elas ficarem todas à visualização de vocês,
porque vocês já têm esse material com vocês. Então, essas aulas seriam interessantes que vocês as vissem, as assistissem com esse material impresso que eu já disponibilizei para vocês. Então, é só por isso que eu vou cobrir de vez em quando algumas letras aí. Na maioria das vezes eu vou cobrir, mas eu não vou mexer nelas não, tá? Próxima tela. Bom, aqui na realidade eu fiz apenas uma nota introdutória sobre o porquê das tutelas provisórias, né? Na realidade, então, aqui é uma explicação sobre o porquê que a tutela provisória ela aparece dentro do devido processo legal. Então, assim, vocês devem se lembrar muito bem que quando vocês tiveram eu não sei se vocês tiveram uma matéria chamada Teoria Geral do Processo, ou se vocês já iniciaram logo com Direito Processual Civil 1. De toda forma, é certeza de que vocês tiveram princípios do processo, né? Princípios do direito processual e, portanto, princípios do processo também. E dentre aqueles princípios que a gente estuda em Teoria Geral do Processo, nós temos o princípio do devido processo legal, o princípio da duração razoável do processo, princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório e também o princípio da celeridade dos atos processuais. Basicamente, esses são os princípios que têm a ver com a nossa tutela provisória, tá? Obviamente que existem muitos outros, mas esses são basicamente os que têm a ver com a nossa matéria aqui hoje. Então, o que se sabe, é óbvio, isso não é segredo para ninguém, é que o processo de conhecimento, principalmente, às vezes ele é um processo muito longo, né? Então, claro que o Código de Processo Civil, principalmente o atual, o que substituiu o de 1973, ele traz procedimentos processuais que tendem a ser bastante céleres, ou pelo menos mais céleres do que o artigo anterior. Muito bem. Agora, às vezes a própria natureza da causa, ela faz com que haja uma dilação probatória, uma dilação procedimental muito maior do que se desejaria, né? Pelo número de testemunhas a serem ouvidas, pela diversidade dessas testemunhas, pela perícia que deve ser produzida, às vezes mais de uma, de ambas as partes, enfim, né? Então, às vezes, a própria natureza do processo, ela demanda uma dilação probatória muito mais extensa, o que faz com que o processo se estenda aí no tempo. Agora, isso não é o desejo do processo. O que se quer, o ideal seria um processo no menor tempo possível, apresentando uma tutela jurisdicional a mais perfeita possível. Essa é uma coação perfeita que muitas vezes não se fecha, né? Então, como não se fecha muitas vezes, aí o que fez o legislador processual? Ele pegou e embutiu dentro do procedimento processual o que a gente chama de tutela provisória, no sentido do quê? De ou cautelarmente ou antecipadamente conceder para o requerente aquilo que ele está pedindo, a fim de, ou, primeiro, antecipar aquilo que ele teria ao final do processo, desde que ele prove o fumus boniuris e o periculum in mora, né? Antecipar aquela tutela jurisdicional, agora já desde o início do processo e muitas vezes sem a outra parte ser ouvida, né? O famoso inaudita altera pars. Então, essa tutela final, ela passa a ser antecipada, por quê? Porque se ela não for antecipada, isso pode ser tão prejudicial ao requerente que pode eventualmente levá-lo à morte ou alguém de sua família, ou uma situação de que a tutela final poderá ser absolutamente irrelevante, inócua, vazia, sem sentido. Por quê? Porque se perdeu o interesse que havia naquele momento, né? Quando eu falo interesse processual e interesse jurisdicional, né? Um termo mais técnico para o interesse. Então, o legislador montou um procedimento especial, não vou dizer um procedimento especial para não confundir com os nossos procedimentos especiais, mas assim, montou uma formatação do processo em que ele, em alguns casos, possa alterar o procedimento do devido processo legal, alterar atos processuais ou alterar a concessão da tutela
para que o processo seja mais eficaz do que ele seria se o devido processo legal seguisse a sua ordem desde a petição inicial até a sentença, sem essa exceção, né? Então, já que a gente está vivendo um regime de exceção por conta do coronavírus, então essa é um regime de exceção processual para que o próprio processo seja evidentemente mais eficaz, né? Então, essa tela aqui serviu mais ou menos para explicar isso que eu acabei de falar em poucas palavras, tá? Próxima tela. Então, quando nós falamos da tutela de urgência e tutela de evidência, nós falamos dessas duas grandes divisões dentro das tutelas provisórias, e a tutela de evidência é isso que vocês têm aí nas mãos, né? Qual que é o objetivo da tutela de evidência? Ela tem o objetivo de combater a injustiça suportada por uma das partes, que mesmo tendo evidência de seu direito material, se vê sujeita a privar-se dessa fruição diante da resistência abusiva do adversário. Então, a tutela de evidência, ela tem como objetivo, e aí, claro, tem que se provar, etc., né? Tem que se convencer o juízo de que ela é necessária, ela tem como objetivo o quê? Fazer com que a parte que está sendo prejudicada pelos atos abusivos da outra, ela pode ter a concessão daquilo que ela está requerendo, né? E também a punição da outra parte por ela estar agindo de má fé no processo. Então, assim, o princípio da boa-fé processual, que é uma especialidade do princípio da boa-fé objetiva, que é um dos princípios gerais do direito, ela cabe aqui, inclusive, ela se evidencia aqui, ou seja, se a parte processual deveria ter uma atitude positiva, benéfica, legal, moral em relação à outra parte, e ela não tem, a tutela de evidência vem para justamente coibir esse ato de imoralidade processual, vamos dizer assim, né? Não é uma boa expressão, mas é que me vem agora, mas ela não é uma boa expressão técnica, mas é uma ótima expressão para o que ela significa, a imoralidade processual. Ela acaba sendo um instrumento para coibir esse tipo de má-fé processual que se desenvolve muitas vezes por aí, com recursos protelatórios, com atos processuais protelatórios, que a gente vai ver daqui um pouquinho, né? Os pressupostos para a concessão da tutela de evidência são essas que vocês têm aí na tela. Ausência de perigo, ou seja, não precisa demonstrar o perigo in mora. Ou seja, o perigo na demora não precisa ser demonstrado aqui. Vejam, geralmente esses dois pressupostos, o periculum in mora e o fumus boniuris, eles caminham juntos, né, de mãozinha dada, sempre buscando uma tutela qualquer, uma tutela provisória qualquer aí. Mas nesse caso da tutela de evidência, não. Precisa sim demonstrar o fumus boniuris, a evidência do direito pleiteado, mas o periculum in mora não é necessário provar. O que se tem que provar é que a outra parte está agindo de má fé. Tá bom? Próxima tela. Então, olha só, aqui eu tenho algumas hipóteses de aplicação da tutela de evidência, né? Abuso de direito, geralmente é o que acontece quando alguém argui a tutela de evidência em seu favor, é porque isso está acontecendo pela outra parte, né? Abuso de direito. Então, aqui alguns exemplos, os mais corriqueiros. Arrolar testemunhas em vários estados, com evidente objetivo protelatório. Apresentar frequentes atestados médicos para adiar depoimento pessoal ou testemunhal, né? Uma coisa que é muito conhecida, que é muito comum, é a apresentação frequente de embargos declaratórios para todas as decisões interlocutórias do juiz, tentando protelar isso. Hoje é menos comum, isso é menos frequente, mas ainda assim, o advogado que tem interesse em que o processo se prolongue no tempo, porque ele obviamente sabe que a parte dele está culpada naquela ação, então qualquer vírgula é letra, né? Qualquer ponto é letra, como dizem. Então, qualquer decisão interlocutória que o juiz acabe tomando, ele vai lá e entra com embargos declaratórios, fingindo que ele quer o esclarecimento do juiz, quando, na verdade,
ele está querendo protelar o andamento processual. Então, são alguns casos aí em que cabe a tutela de evidência, tá bom? Vamos para uma próxima tela, para a gente não se demorar demais aqui. Bom, outras hipóteses aqui de aplicação, tá? Como nós temos muito tempo pela frente, muita coisa pela frente, você já tem isso daí, elas são mais ou menos autoexplicativas, tá bom? Eu me demorei mais naquele primeiro exemplo, porque ele é o mais frequente, ok? Vamos ver mais para frente aqui. Bom, então vamos lá. Isso aqui é importante. Consequências da concessão da tutela de evidência que pode ser concedida nessas hipóteses que nós falamos aqui atrás, que vocês viram aqui atrás. Primeiro, o requerente terá o direito concedido de forma provisória. Ou seja, aquele direito que ele está pleiteando ao final do processo, então ele tem direito à concessão desde já. Então, é uma antecipação daquela tutela final que ele teria. Segundo, se o magistrado na sentença confirmar a tutela de evidência concedida em havendo recurso da sentença, ou seja, a apelação, essa apelação não terá ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo, apenas o efeito devolutivo. Ou seja, se for concedida a tutela de evidência e antecipado eventualmente aquela decisão final antecipada para durante a instrução processual, o que acontece? Se lá no final, na sentença, o juiz confirmar tudo aquilo que ele concedeu quanto à tutela de evidência, claro que a parte contrária prejudicada, vamos dizer assim, sucumbente na ação, é claro que ela poderá recorrer, obviamente, ela vai apelar. Mas mesmo a apelação, ela só será recebida no efeito devolutivo, ou seja, aquele efeito que pressupõe a ideia de que a sentença será revista pelo tribunal, pelo tribunal adquem, né? Seja ele qual for. Mas o efeito suspensivo não será concedido, ou seja, não se considerará a suspensão daqueles efeitos da sentença em favor da pessoa da parte que ganhou a causa. Ou seja, sim, haverá uma revisão pelo tribunal adquem daquela decisão, sentença, enfim, da apelação, mas os efeitos da sentença, eles continuarão tramitando. A gente pode sim dizer que é uma consequência grave para a pessoa sucumbente, para a parte sucumbente, mas em que pese seja grave, a gente tem que admitir que foi ela que deu causa a essa situação, né? Muito bem, próxima tela. Agora, então, terminado essa ideia, esse assunto sobre tutela de urgência, de evidência, nós vamos agora falar sobre a tutela de urgência, tá? Tutela de urgência, os pressupostos. Absoluta necessidade de demonstrar o periculo in mora, aqui já é diferente, então, do outro caso. Na tutela de evidência, basta-se demonstrar o fumus boniuris, né? Aqui não. A partir da tutela de urgência, tem que se demonstrar tanto o fumus boniuris como o periculo in mora. Periculo in mora é o seguinte, é o perigo na demora da concessão. O que tem que fazer a parte requerente? Ela tem que demonstrar para o juiz que se aquela concessão que ele está pleiteando agora for julgada procedente e só lá na sentença, só lá no fim, depois de toda a dilação probatória, depois de todos os agravos das decisões interlocutórias, se só lá no final for concedida essa tutela, o que vai acontecer? Poderá ser que ela seja inócua. É o famoso caso da requerimento de remédios de uso contínuo, né? Então, a parte requer o medicamento não é concedido lá pelo plano de saúde, não sei, por quem que seja, e aí ele pede uma tutela de urgência, uma tutela de antecipação, né, antecipada, de urgência antecipada, ele requer essa antecipação, por quê? Porque o meu cliente tem que tomar esse remédio agora, ele tem que fazer uso desse remédio agora.
E se ele for esperar daqui a um ano, quando for concedido o remédio, então ele já morreu, nem precisa mais. Muito obrigado, valeu pela demora. Então, justamente a tutela de urgência tem essa conotação, tá? Então, provar o periculum in mora pode ser requerida tanto de forma incidental quanto autônoma, e aí tem a ver com é possível requerer-se a tutela de urgência antes da distribuição do processo principal ou na constância do direito principal, do processo principal. Aí, dependendo da situação, dada essa concessão, é prevista essa concessão. Incidentalmente, quando a tutela de urgência ela se demonstra necessária no transcorrer do processo principal. Tutela antecipada ou autônoma, quando ela é concedida ou ela é requerida, antes sequer de ser distribuído o processo principal. Tá? A gente vai ver quais são os critérios para isso depois. E aí, o terceiro pontinho aí, podem ter caráter antecedente quando houver muita urgência da concessão, então se requer até antes mesmo do pedido principal. É isso que a gente quis dizer. Tá? Próxima tela. Eu postei para vocês essa tela, e isso tem com vocês no material impresso, como um quadro geral das tutelas. Tá? Eu sei que ele é meio complexo, mas foi a forma que eu tive para colocar num plano geral e numa tela só, tudo aquilo que é previsto sobre as tutelas de urgência. Tá? Então, veja só, classificação das tutelas de urgência, está aí no parágrafo 294, no artigo 294, parágrafo único, e aí eu tenho tanto a classificação quanto ao conteúdo do pedido, quanto ao momento da concessão. Então, eu tenho essas duas situações. Então, veja, não é que é uma classificação geral toda, não. É porque vai depender do ponto de vista e depender da análise que eu estou fazendo. Então, quanto ao conteúdo do pedido, a tutela provisória, eu tenho a tutela provisória de urgência antecipada. Pede a antecipação do provimento final, ou seja, eu quero o remédio, vou pedir a concessão do remédio lá no final, para que seja concedido definitivamente na sentença, mas eu já quero a concessão agora. Eu vou entrar com uma ação indenizatória, maravilha, eu quero que o réu seja condenado à indenização por danos materiais e morais lá na sentença, eu quero a tutela definitiva lá, mas em razão dos gastos que ele está tendo, dele não estar trabalhando, ou dele estar totalmente inválido, ou eventualmente dele ter morrido e quem está requerendo são seus sucessores, eu quero que a tutela seja antecipada, a tutela de urgência seja antecipada para que os valores que sejam pagos lá no final, seriam pagos no final, possam ser pagos nesse momento agora, mesmo que seja de forma parcial, mas eu preciso agora. Então, a ideia da tutela provisória de urgência antecipada, esse é o nome completo do instrumento, né, do Instituto Processual, tem a ver com isso. A outra é a tutela provisória de urgência cautelar. Pede a conservação de um direito para evitar um dano e não colocar em risco o resultado útil do processo. Então, dois exemplos bastante interessantes. Primeiro exemplo, quando você requer... Espera só um momentinho que eu me desconcentrei aqui. Quando você requer uma oitiva antecipada de testemunha. Tá? Então, imaginem que eu tenho uma ação qualquer, uma ação indenizatória, né? E nessa ação indenizatória, eu preciso efetivamente da oitiva de uma testemunha. Mas algumas coisas podem ter acontecido. Essa testemunha, ela mora no exterior. Vai ser muito difícil ela ser ouvida posteriormente por carta rogatória onde ela se encontra. Segundo, essa testemunha ela está com uma doença terminal.
Ou essa testemunha, ela também se envolveu no acidente e ela está muito mal de saúde e a qualquer momento ela pode falecer. Mas nesse momento ela pode ser ouvida, inclusive com autorização do médico que acompanha. Ou seja, a antecipação da oitiva da testemunha é uma forma de pedido provisório de urgência cautelar. Ou seja, eu não quero como conclusão definitiva do meu processo, o meu processo não é para ouvir a testemunha, né? O meu processo indenizatório é para que seja reposto para o meu cliente aquilo, ou o status quo antes, se não for possível o status quo, para que isso seja revertido em dinheiro, em pecúnia, para que ele seja compensado por tudo aquilo que ele perdeu. Isso é uma coisa. Agora, nesse caso, é cautelar. Se fosse aquilo, seria antecipado. Mas nesse caso é cautelar, por quê? Porque eu quero que o meu processo principal ele seja o mais eficaz possível e eu possa ter direito à indenização que eu pleiteio. Mas, para que isso possa acontecer, eu preciso muito da oitiva de uma testemunha, que ela é fundamental para a minha dilação probatória, mas ela corre o risco de falecer, ela vai se mudar para ela mora em outro país, não pode ser facilmente ouvida, isso pode atrasar o processo, inclusive. Então, eu requeiro a oitiva da testemunha agora, a título de tutela de urgência cautelar. Tá? Então, pede a conservação de um direito para evitar um dano e não colocar em risco o resultado útil do processo. Um outro exemplo é quando eu tenho uma situação em que eu vá requerer uma ação de, por exemplo, uma ação de como que é? Uma ação de enunciação de obra nova, uma ação daquelas ações que nós vimos no ações possessórias. Nossa, eu estou péssimo. Agora eu estou perdendo minha concentração, mas vou me reconcentrar. Dentre as ações possessórias, eu tenho a anunciação de obra nova. E na anunciação de obra nova, o que pode muitas vezes acontecer? Eu requeiro a ação de enunciação de obra nova quando existe uma obra em construção circunvizinha ao meu imóvel e esse imóvel muito provavelmente esteja prejudicando as fundações do meu imóvel, podendo levá-lo inclusive à destruição. Isso pode acontecer. Mas aí o que acontece? Essa obra nova, ela está mexendo e alterando tanto a formatação do solo do meu bairro ou do meu quarteirão, que a estrutura do meu imóvel ela está sendo gravemente prejudicada. Então, assim, eu preciso que haja uma interrupção na atividade dessa construção e eu preciso agora que um perito faça a análise pericial do meu imóvel para comprovar, primeiro, o estado que ele ficou, segundo, se realmente tem relação essa ruína a qual o meu imóvel está quase sendo levado com aquela obra que está sendo levantada, sei lá, às vezes a 500 metros. Pode acontecer. Às vezes, túneis de metrô, às vezes prejudicam imóveis e eles estão sendo construídos, às vezes, a muito mais do que 500 metros, né? Pode acontecer. Então, é para isso que serve a tutela provisória de urgência cautelar, tá? Mas eu tenho uma outra forma de classificação que é quanto ao momento da concessão, né? Então, aí eu tenho a tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar antecedente. Ou seja, essa tutela provisória de urgência, seja ela antecipada, seja ela cautelar, ela será antecedente quando eu faço isso como um pedido de suma urgência, antes do requerimento ou antes da distribuição da ação principal, né? Então, ela vai ser chamada de antecedente. E a tutela provisória de urgência, tanto antecipada quanto cautelar, ela também será denominada de incidental, e é essa a diferença entre antecedente e incidental, quando ela for requerida no curso do processo. Por quê? Porque vamos supor que só para dar um exemplo, eu tenho uma testemunha que hoje
ela está muito bem de saúde. E aí eu promovo a ação indenizatória. E a ação indenizatória vai correndo, etc. Já está promovida. Só que aí eu recebo a notícia de que essa testemunha, ela ficou sabendo que ela tem uma doença muito grave, e de que provavelmente ela tenha 1 mês ou 2 meses de vida, tá? O que vai acontecer? Vou conversar com essa testemunha, óbvio, né? Uma questão até moral, né? E se ela se predispor a ser ouvida como testemunha, eu vou lá no juiz já com o processo em andamento, mas ainda requerendo de citação. Provavelmente o processo ainda vai ter a audiência preliminar, ou seja, está ainda longe do período de oitiva de testemunhas, mas eu incidentalmente, no processo, eu requeiro a tutela cautelar para que essa testemunha seja ouvida antes do momento das oitivas de testemunha, justificando que ela realmente está doente e poderá ocorrer de que ela já não mais esteja viva quando da ocasião da oitiva das testemunhas, tá? Então eu tenho essas duas classificações, beleza? Vamos para a próxima tela. Então, nessa tela aqui, eu aponto algumas características básicas das tutelas, características básicas e, obviamente, as diferenças entre a tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar, né? Então, o que está em negrito aí, ele é bastante representativo das características de cada uma, da natureza jurídica e das características de cada uma desses institutos. Então, assim, na tutela antecipada, o caráter é de satisfatividade. E por que isso? Porque, na realidade, o requerente ele tem concedido antecipadamente o seu pedido final. Então, é por isso que eu tenho a tutela antecipada. A tutela final ela é antecipada para antes do processo. Antes do processo, não, antes do momento processual adequado para ela ser concedida, tá? Na tutela cautelar, eu tenho um outro caráter, que é o caráter de conservação. Então, veja que nos dois exemplos que eu falei agora, a tutela, quando ela é concedida cautelarmente, o requerente ele não tem exatamente o que ele queria ter finalmente na sentença. Mas ele tem o quê? Ele tem a concessão de alguns pequenos direitos que os levam a uma maior probabilidade da sua satisfação quanto ao direito pleiteado. A ideia basicamente é essa. Porque assim, quando eu tenho antecipação da oitiva de uma testemunha, não é isso que eu quero no meu processo principal. Claro que não, eu quero a indenização. Mas é essa oitiva que vai facilitar o meu caminho até a indenização, né? Mesma coisa. Quando eu promovo uma ação de enunciação de obra nova, eu quero que seja interrompido a obra nova e que eles façam as correções necessárias para que essa obra nova continue sendo levantada, não há problema nenhum, não tenho nada a ver com isso, mas o que eu não quero é que essa obra nova prejudique o meu imóvel. Essa é a minha tutela final, a minha tutela principal no meu pedido de enunciação de obra nova. Acontece que, para eu conseguir isso, eu quero que haja a aplicação de uma perícia, né, que seja realizada uma perícia no meu imóvel, primeiro para verificar qual a extensão dos meus danos e se esses danos verificados têm relação, têm nexo causal com essa obra que está sendo levantada lá. Muito bem. Então, reparem que nesse caso, nesses dois exemplos, eu tenho uma tutela cautelar. Por quê? Porque, em sendo concedida, ela conserva ou tende a conservar a tutela final do meu processo principal, né? Então, a ideia basicamente é essa, né? Aqui eu tenho uma outra diferença, que na tutela antecipada, a similaridade entre o pleito principal e o pedido inicial, que foi exatamente o que a gente fez, né? o que a gente comentou aqui, né? Na tutela antecipada, eu quero já aquilo que eu quero confirmado no final, na sentença. A ideia é essa. Na tutela cautelar, não há similaridade entre a tutela final desejada com o pedido que se faz agora, né? Agora eu quero que se faça, um outro exemplo, né? Um arresto de bens para que se proteja o patrimônio do réu,
Por quê? Porque em se protegendo o patrimônio do réu, e ele não sendo dilapidado, eu tenho a proteção do meu direito numa ação indenizatória, né? É o outro exemplo que a gente tem para dar aqui, tá? Próxima. Alguns requisitos básicos, então, da tutela antecipada, que a gente já comentou várias vezes. Primeiro, para que haja concessão da tutela antecipada, é necessário que se prove a evidência da probabilidade do direito pleiteado. Eu tenho que demonstrar que eu tenho direito ao remédio. Eu tenho que demonstrar que eu tenho direito àquela indenização porque o estado em que eu me encontro ou que o meu pai se encontra, enfim, falecido, né? Agora morto, tem a ver com aquela relação, com aquele acidente. Então, o fumus boniuris é importante para que seja aprovado. Periculum in mora, que é um dos requisitos a serem requeridos e provados, é o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a concessão da tutela antecipada não seja efetivada. Então, é um dos requisitos, né? Possibilidade do juiz exigir caução real ou fidejussória, isso é uma coisa importante também, idônea, para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Exceção dada ao pleiteante economicamente hipossuficiente. Esse é um nó, né? Na realidade, esse terceiro ponto dessa tela, que a gente comentou, inclusive, no dia da aula presencial é o seguinte, é um grande nó na tutela antecipada. Por quê? Porque o juiz, para poder dar mais eficácia ao processo, ele antecipa um direito que ainda não está absolutamente provado pela dilação probatória. O juiz concede a tutela antecipada sob dois aspectos, o fumus boniuris e o periculum in mora. As provas vinculadas ao fumus boniuris e ao periculum in mora, ela é bem menor, ela é bem mais frágil do que aquela prova que vai ser coletada durante todo o processo. Então, pode acontecer que ao final do processo, o juiz perceba que a concessão da tutela antecipada que ele fez lá atrás estava incorreta. Não foi culpa dele. Não foi negligência, imperícia, não foi. É que foi provado o fumus boniuris e o periculum in mora, mas depois, com a dilação probatória mais robusta, ficou provado que, na realidade, o autor não tinha aquele direito pleiteado, não tinha aquilo. Pode acontecer. É por isso que existe a caução a título de garantia, né? Então, quando é possível, o juiz requer que aquele valor antecipado, aquela tutela que agora está sendo antecipada, possa ser garantida por meio de uma caução, seja real, seja fidejussória, para quê? Porque se no final do processo se chegar à conclusão que o autor não tinha razão e que o réu sim tinha razão e a ação for julgada totalmente improcedente, para que o réu não saia no prejuízo em razão daquele valor, por exemplo, que ele pagou antecipadamente para o autor. Porque pode ser que o autor lá depois, ao final, depois da procedência, a improcedência total da ação, não tenha patrimônio nem dinheiro para devolver aquilo que foi antecipado. Olha o nó que isso ocorre, né? Mas são os riscos do processo. Infelizmente, o processo ele tem que correr esse risco para ele buscar a maior igualdade entre as partes, a maior eficácia a qual ele naturalmente se propôs. É um risco necessário, né? Muito bem, muito bem. Próxima tela. Então, veja, aqui existe algumas telas, uma ou duas telas sobre o procedimento da tutela antecipada. Eu não vou falar sobre isso. Isso está tudo lá no Código de Processo Civil, nos livros que vocês têm seguido, né? E é uma questão muito técnica que, obviamente, a gente falou à época, quando a gente tinha várias aulas tratando sobre esse assunto. Como nós temos hoje, infelizmente, uma aula só, então é um tema que eu vou pedir para que vocês consultem depois, eu não vou falar sobre eles, tá? Procedimento, então, a gente passa para a próxima. Bom, aí sim, tutela cautelar, né? Então,
como nós vimos, a tutela cautelar tem um caráter de conservação do direito, né, que vai ser pleiteado, né? A relação de independência entre a tutela inicial e a tutela final, sentença. Por quê? Porque essa tutela inicial, ela não quer aquilo que a sentença vai dar, ela quer sim algo diferente do que a sentença vai conceder, mas que vai viabilizar a concessão da sentença, né? É o exemplo que a gente deu, né? E aí eu passei alguns exemplos para vocês: a tutela cautelar de arresto, sequestro, arrolamento de bens, que são situações que têm caráter cautelar, não de antecipação, mas claro que sempre viabiliza a concessão da tutela. Um exemplo clássico disso é o arresto de bens como uma tutela naturalmente uma tutela cautelar natural prevista na própria ação de execução, né? Então, a ação de execução ela já tem um caráter satisfativo. Eu estou olhando aqui para trás porque tem um gato aqui que talvez faça xixi no meu tapete. Eu estou preocupado. Bom, não fez. Então, ela tem, o que eu estava falando? Ela tem o arresto, ele é previsto, voltando, a ação de execução, ela tem natureza satisfativa, ou seja, ela não é um processo de conhecimento, né? Ela não tem natureza de conhecimento porque o título executivo, seja judicial, seja extrajudicial, já tornou o direito líquido certo e exigível, né? Não há mais o que se discutir do ponto de vista de conhecimento quanto à certeza ou não do direito. O direito já é certo, ele já é líquido e ele já pode ser exigido, e é por isso que a gente chama de ação de execução, né? Um processo que executa aquilo que o título executivo extrajudicial ou judicial já acertou. Então, o que nós temos aqui é a possibilidade de, logo na petição inicial que dê início à ação de execução por título, por exemplo, executivo extrajudicial, o requerimento do arresto de todos os bens, de tantos bens quanto sejam necessários para a satisfação final do crédito do autor da ação, do credor, portanto, né? Então, reparem que o arresto, que é essa apreensão de vários bens para a satisfação do credor, tem um caráter, né, cautelar importantíssimo. Por isso que eu coloquei como exemplos aqui para vocês, tá? Próxima tela. Aqui nós temos então os requisitos. Tutela cautelar, de novo, né? Fumus boniuris, periculum in mora, sempre tem que ser requisitos presentes no pedido, né? Não só presentes no pedido, mas também devem ser provados de alguma forma, tá bom? Próxima tela. De novo, aqui a questão do procedimento da tutela cautelar. Como se trata de procedimento previsto ipsis literis lá no Código de Processo Civil, eu não vou me ater neles, tá? Próximo. Aqui, quanto à tutela cautelar, uma coisa importantíssima, que é a questão da cessação da eficácia da cautelar, né, que está prevista lá no artigo 309. Então, eu tenho essas situações aqui, né? A eficácia da tutela cautelar, ela cessa quando, primeiro, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, isso previsto lá no Código de Processo, né? E aí, quando a gente fala isso, é o prazo de 30 dias concedido, né? Requer a cautelar, por exemplo, de oitiva antecipada de testemunho. Muito bem. Uma vez que se encerra esse procedimento sumário cautelar, a partir da publicação da decisão final que encerra esse procedimento, o autor tem 30 dias para requerer a ação principal, tá? Quando vocês tiverem efetivamente não, eu não vou falar isso que vai confundir mais. Vai confundir mais a cabeça de vocês. Deixa para lá. 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. Essa questão da efetivação o autor requer, o juiz concede, e aí o autor tem que viabilizar
essa cautelar dentro de 30 dias. E aí, nesse caso, no caso da oitiva de testemunha, por exemplo, dando o endereço, o endereço completo, o nome da testemunha, o RG, CPF se tiver, né? Viabilizando a indicação da data que ela eventualmente poderá fazer essa oitiva, se é que esse é uma situação plausível, né, que o juiz aceite, que a testemunha indique quando ela possa fazer, porque pode ser que ela seja internada, e um dia o juiz concede para que ela possa ser ouvida. Às vezes ela não pode ser ouvida no fórum, ela tem que ser ouvida no hospital, isso também tem que ser viabilizado pelo requerente, né? E também cessa a eficácia quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução do mérito, óbvio, né? Porque aquela oitiva, ela pega e fica, ou aquele procedimento cautelar, ele fica sem eficácia, por quê? Porque ele é inerente ao processo principal. Ele é um acessório, vamos dizer assim, com aspas, do processo principal. Se o processo principal ele não vinga, ou se ele é extinto sem resolução do mérito, então não há o que se falar de manutenção da eficácia da tutela cautelar, tá? Que mais que eu ia falar sobre isso? Só ia falar o seguinte, que o acessório segue o principal se o principal perde o seu motivo, se é julgado improcedente ou se ele se extinguir sem resolução do mérito, obviamente que o destino do acessório é o mesmo destino do principal, arquivo geral, tá? Próxima tela. Então, essa tela aqui, eu direcionei ela para vocês apenas para mostrar quais são as características da tutela de urgência antecipada antecedente, tá? Tutela antecipada antecedente, como nós já dissemos, é um requerimento autônomo no caso de muita urgência, ou seja, é tão urgente que ela não pode esperar nem o início do processo principal, ela tem que ser concedida de forma antecipada e antecedente, ela tem que ser concedida antes do processo principal, tamanha urgência que tem que se provar. E aí eu dei alguns exemplos aí que vocês têm, né? Religação de linha telefônica, baixa de negativação de uma sociedade anônima, porque essa negativação de uma sociedade anônima pode levar a consequências drásticas em relação ao valor de suas ações e, obviamente, vai prejudicar terceiros, né? Então, levantamento de protesto indevido para viabilizar o financiamento de um imóvel. Então, são exemplos, né? Pedido de medicamento de uso contínuo, são exemplos em que se cabe, exemplos, portanto, é um rol exemplificativo, não é exaustivo, né? Então, são exemplos de situações que caberiam a tutela antecipada antecedente. E aqui, logo em seguida, a gente tem alguns critérios procedimentais quanto à petição inicial e tal. Nós não vamos falar sobre isso, tá? Vocês têm isso lá no material de vocês, nos livros. Lembrando que eu só não estou falando porque é uma aula de revisão, tá? Próximo. Aqui nós continuamos, né, na parte processual procedimental da tutela cautelar. Vamos pular. E aqui uma tela que é importante para vocês lembrarem que é o seguinte, nós temos algumas tutelas de urgência cautelares típicas e atípicas. Lembrando que essas expressões típicas e atípicas só têm a ver com o fato delas serem previstas expressamente no Código de Processo Civil, figuras típicas, portanto, né? Ou elas não serem previstas expressamente no CPC, portanto, figuras atípicas. Só que essas figuras ou essas tutelas de urgência cautelares atípicas, elas têm a mesma importância, os mesmos efeitos, a mesma eficácia das tutelas típicas, justamente por causa do poder geral de cautela do juiz. Qualquer situação cautelar não prevista no Código expressamente, o juiz
concede, né? E a gente ainda comentou na época que o artigo 301 nem precisaria estar no Código de Processo Civil, justamente porque o próprio Código de Processo Civil concede ao juiz o poder geral de cautela. Então, ele fica a seu critério conceder quaisquer medidas cautelares que estejam ou não previstas no CPC, tá? Mesmo assim, o Código de Processo Civil de 2015, ele traz um rudimento do que existia no Código anterior de 73, porque lá no Código de Processo Civil de 73, existia efetivamente um processo cautelar. Não eram apenas procedimentos cautelares, não, era um processo cautelar, né? Mais ou menos com a mesma categoria ou a mesma importância que tinha o processo de conhecimento e o processo de execução. Ele estava lá enxertado lá no meio. Mas realmente não havia muito porquê, e aí houve uma correção muito importante. O CPC de 2015 traz uma inovação realmente importante, eficaz e bem-vinda, que foi retirar do próprio corpo, extirpar do próprio corpo processual o processo cautelar que não havia motivo de ser, tá? Então, muito bem, aqui a gente fala dessas cautelas típicas. Próxima tela, previstas no artigo 301. Próxima tela. E aí, apenas mencionando aquilo que, de forma basicamente en passant, né? Porque o legislador do CPC, ele traz essas tutelas cautelares típicas ou nominadas de uma forma exemplificativa apenas, né? Quase que en passant. Então, nós temos lá o arresto, né? Que é uma medida para garantir futura execução por quantia certa. Próxima tela. O sequestro, né, que é uma medida cautelar que assegura a futura execução para entrega de coisa, né, e que consiste na apreensão de um bem determinado, diferente da anterior, porque o arresto consiste na apreensão de bens indeterminados, aqui não, é um bem determinado. Próximo. O arrolamento de bens, né? Arrolamento de bens, que é uma medida cautelar que assegura conservar bens litigiosos sob perigo de extravio ou de dilapidação, né? De dilapidação. Geralmente aplicável em execução por quantia certa também. E aqui, lembrando, já foi uma observação que eu fiz lá atrás e eu lembrando para vocês agora, que vocês não podem confundir o arrolamento de bens previsto no direito sucessório do Código Civil com esse arrolamento de bens aqui, tá? Este arrolamento de bens é uma cautelar típica, né? Uma tutela cautelar típica que tem como objetivo conservar bens que estão em litígio, né? De eventuais extravios de lapidação, né? E é aplicado na execução por quantia certa, ponto. Esse aqui é o nosso arrolamento de bens no processo civil. Lá no direito civil, na parte de direitos sucessórios, nós temos arrolamento de bens como uma espécie de inventário, toda vez que os herdeiros são todos maiores, capazes, e eles estão de acordo com a divisão que vai ser feita do patrimônio, né? Então, aquela ação de inventário, nessas circunstâncias que eu estou dizendo, ela passa a se denominar de arrolamento de bens, justamente porque não tem o caráter litigioso que, por incrível que pareça, o inventário tem, né? Então, só não confundir catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Arrolamento de bens em âmbito de direito processual civil é uma cautelar típica, uma tutela cautelar típica. Arrolamento de bens de natureza civil sucessória é uma subespécie de inventário. Beleza? Próximo. Aqui, continuando, né, em algumas outras tutelas cautelares típicas, e de novo eu me estendi aqui nessas telas, são 3 ou 4 telas que eu me estendi, explicando o que o artigo 301 do CPC simplesmente lança lá e deixa para a gente se virar, tá? Então, o registro de protesto contra a alienação de bens, prevenção de responsabilidade, conservação ou ressalva de direitos, é uma dessas tutelas cautelares típicas que foram apenas mencionadas pelo CPC e que a gente desenvolveu na nossa aula presencial, tá? Próxima tela.
E aqui eu trouxe algumas tutelas cautelares que são muito utilizadas, algumas delas eram típicas no Código de Processo Civil de 73 e deixaram de ser típicas a partir de 2015, né? Mas simplesmente por um critério do legislador civil, processual civil. Elas continuam existindo, mas agora com essa característica de deixarem de serem típicas para se tornarem atípicas. E aí a gente tem a caução real fidejussória, a busca e apreensão, né? Afastamento de menor autorizado judicialmente para contrair casamento contra a vontade dos seus pais, alguns exemplos de cautelares atípicas, tá bom? E aí, bom, nós encerramos em 55 minutos aquilo que nós levamos um mês para falar, né? Então, a nossa aula sobre tutelas atípicas, tutelas provisórias se encerra com essas tutelas cautelares atípicas. Bom, agora eu quero comentar com vocês sobre o nosso segundo super assunto, né? O nosso segundo macro assunto, que é a Lei 9.099 de 95, que faz referência aos procedimentos dos juizados especiais cíveis e criminais, mas que, por motivos óbvios, nós só vamos falar sobre os juizados especiais cíveis, ou JEC, né? Bom, a Lei 9.099 foi um grande avanço para a legislação brasileira, né? E foi tão importante a Lei 9.099 que o próprio Código de Processo Civil, em alguns quesitos, de 2015, em alguns quesitos deu uma copiadinha lá, foi lá e deu uma coladinha no legislador da Lei 9.099, né? Ambas processualistas, né? Mas com naturezas diferentes por conta de lidarem com aspectos de direito material diferentes, né? De menor evasividade, de menor gravidade ou de menor valor, né? Então, basicamente, os juizados especiais cíveis e criminais são órgãos da justiça ordinária criadas pela União, né? E tem como objetivo justamente isso, né? Resolver, né? Por meio de conciliação, processo, julgamento e até mesmo execução, causas de menor complexidade. A ideia justamente é essa. Tá bom? Lembrando que os principais critérios que informam a Lei 9.099 é o procedimento, é a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, e isso é normal justamente por quê? Porque o próprio legislador deu um canal para o jurisdicionado, ou mesmo para o seu advogado, né? Um canal de mais celeridade processual, de mais economia, de mais simplicidade, pelo menos esse era o objetivo, e ainda é o objetivo, para questões de menor potencial de prejuízo, né? Brigas de vizinho, essas coisas, né? E aí, uma coisa muito importante que a Lei 9.099 traz ela dá importância para a conciliação e para a transação, né? Tanto que a primeira audiência prevista para os JECs, o Juizado Especial Cível, é uma audiência de conciliação, mediação, sem a necessidade, inclusive, da presença de um advogado. Pode ser que haja, mas não é obrigatória a presença do advogado, tamanha simplicidade e informalidade dos atos previstos na Lei 9.099. Tá? Claro que não é durante todo o procedimento que o advogado estará ausente, obviamente que não, mas já é um grande avanço. Tá bom? Próxima tela. Então, aqui a gente tem as causas que são de competência do Juizado Especial Cível, né? Então, o artigo 3º da Lei 9.099, lá de 95, traz um rolzinho importante para a gente observar. E são só esses casos que podem ser previstas pelo Juizado Especial Cível. Causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Então, assim, quaisquer causas que possam ser pleiteadas e que tem como valor máximo de causa R$ 41.800 para o ano de 2020, né?
É claro que isso vai ser alterado conforme sejam alterados os salários mínimos. Então, hoje 41.800 salários mínimos já ainda é dentro, já é ainda possível ser distribuído pelo Juizado Especial Cível. E uma coisa importante, que talvez a gente fale lá para frente, mas aqui já é importante dizer o seguinte, nada impede que uma pessoa, um interessado qualquer, pleiteie ações que possam ser pleiteadas no JEC e que extrapolem esse valor, né? Então, o cara pega, distribui uma ação qualquer no Juizado Especial Cível e aí ele coloca como valor da causa R$60.000. E por algum motivo o juiz vai lá e concede procedência total da ação. Ele concede R$60.000 como pagamento para o requerente. Perfeito. Mas a própria lei prevê o seguinte, que tudo aquilo qualquer condenação que exceda os R$41.800, ela será tacitamente entendida pelo próprio juiz e pela própria legislação da 9.099 como sendo renunciada pelo requerente. Ou seja, o requerente de antemão, ele sabe que se estiver pleiteando uma ação pela 9.099 perante um juizado especial cível e que essa ação extrapole os 40 salários mínimos, esse excedente está sendo tacitamente renunciado pelo requerente. Ou ele renuncia tacitamente, e aí vamos embora. Se você tiver muita sorte, o juiz vai te conceder R$41.800, ou então você não pleiteia. Se você não quiser abrir mão, não quiser renunciar tacitamente, então o requerente não pleiteia no juizado especial cível e na justiça comum ele vai ter o valor lá que ele quiser, que ele puder e que ele tiver direito. Tá bom? Próximos. Também são de competências do juizado especial cível aqueles enunciados no artigo 275, inciso 2 do CPC, mas como nós vimos, esse inciso do JEC ele foi revogado tacitamente. Por quê? Porque não existe mais esse artigo 275 do CPC e não foi recepcionado pelo CPC de 2015. Tá? Então, não há aplicação quanto a isso. Ação de despejo para uso próprio, de competência, ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao inciso 1 do artigo 3º, ou seja, ações possessórias sobre imóveis que não têm um valor venal de referência, valor venal de referência acima de R$41.800, execução dos próprios julgados e títulos executivos extrajudiciais, também de até 40 salários mínimos. Então, essas são as causas que podem ser requeridas em presença, né, do juizado especial cível. Causas que não podem, artigo 3º, parágrafo 2º já diz, essas causas aqui estão totalmente fora da competência do juizado especial cível. Causas de natureza falimentar, alimentar, fiscal da fazenda pública, relativas a acidentes de trabalho, relativas a estado e capacidade de pessoas, né? Mesmo que tenha um cunho patrimonial, quaisquer ações de Estado não poderão ser, de Estado que eu digo, referente ao Código Civil, né? Referente à personalidade civil da pessoa e tal, direitos da personalidade. Então, essas ações de Estado não poderão ser distribuídas no juizado especial cível, porque ele incompetente, absolutamente incompetente para essas ações previstas no artigo 3º. Beleza? Próxima tela. Então, aqui o artigo 4º traz a competência, né, para distribuição, não vou fazer muita menção a isso. Mas a regra geral for o domicílio do réu, essa é a regra geral, e depois a gente tem as exceções aqui. Próxima tela. As pessoas que podem e que não podem figurar como parte nos juizados especiais cíveis. Então, assim, não podem figurar como parte no juizado especial cível incapaz, qualquer que seja a sua natureza, preso, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas da União, massa falida e o insolvente civil, né? E aí, quem pode figurar como parte?
Pessoas físicas capazes, né? Excluído o cessionário de direito de pessoas jurídicas, porque aí a lei não quer pessoa jurídica envolvida nessa situação. Não podem, ou podem figurar, agora podem figurar como pessoas enquadradas os microempreendedores individuais, as microempresas, até empresas de pequeno porte podem ser parte nos procedimentos especiais, né? Também podem as pessoas jurídicas qualificadas como sociedade civil de interesse público, né? E as sociedades de crédito de microempreendedores individuais. Essas têm, embora sejam pessoas jurídicas, elas têm direitos previstos, elas têm direito de figurar como parte legítima no procedimento especial, tá bom? Aqui algumas das especificidades, então, né, que a gente comentou sobre a Lei 9.099, dispensa de advogado nas causas de valor até 20 salários mínimos, hoje correspondente a R$ 20.900, né? Essas partes poderão comparecer podendo ser ou não assistidas por advogados, né? Nas de valor superior, a assistência do advogado é obrigatória, isso está previsto lá no artigo 9º da própria 9.099, né? Aqui, uma outra coisa importante, se a parte dispensar a presença de advogado, ainda assim poderá ser concedida assistência de um advogado, geralmente um advogado ad hoc, né, que é escolhido para aquele ato, se uma das partes comparecer na audiência assistida por um advogado ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual. Nesses casos, mesmo que o autor tenha dispensado lá atrás a presença de um advogado, ele pode ser assistido por um advogado que, como a gente brincou, vai estar esperando lá, tomando um cafezinho na sala da OAB, e que a qualquer momento ele pode ser convocado para participar de uma audiência dessa, inquerendo o requerente, né? O requerente ou o requerido, tanto faz, qualquer parte. É o que a gente chama de advogado ad hoc, né? AD mudo, HOC, entre aspas, porque é uma expressão latina, ad hoc, convocado para um ato processual específico, tá? Na realidade, isso é apenas para atender um princípio fundamental, não apenas processual, mas um princípio geral do direito, que é o princípio da igualdade, né? E o princípio da isonomia da igualdade. Porque pode ser que lá atrás uma das partes tenha dispensado o advogado, só que quando num ato processual a outra parte está assistido de uma pessoa profissional na área, de um técnico na área, então aí você tem um desequilíbrio natural daquela situação. Então, para reequilibrar aquela situação de hipossuficiência da pessoa que naquele ato está sem o acompanhamento de um advogado, para reequilibrar, o princípio da isonomia ele atua dando à pessoa fragilizada nessa situação o direito de ser acompanhada por um advogado ad hoc, tá? Então a ideia basicamente é essa, tá? Uma outra situação é que para o juizado especial civil, para os procedimentos especiais do juizado especial civil, existe a previsão de recurso inominado, né, para a turma recursal, né, e aí no recurso inominado para a turma recursal é obrigatória assistência por um advogado, conforme prevê lá o artigo 41, parágrafo 2º da lei, tá? Não é admitido qualquer forma, não são admitidas, né, qualquer forma de intervenção de terceiros nem de assistência, né? Litisconsórcio é admitido graças à previsão do artigo 10º, né? E o Ministério Público a qualquer momento poderá sim atuar dependendo da natureza da causa, tá bom? Muito bem, próxima tela. Então agora a gente já fala então especificamente sobre o procedimento, né? E aí vocês, por favor, sigam lá a Lei 9.099 a partir do artigo 14, como se trata de procedimento. Eu não vou falar nessa aula revisional. E aqui, de novo, uma lista extensa sobre o procedimento da Lei 9.099.
Bom, gente, então assim, essa 1 hora e 10 minutos que nós tivemos aqui serviu então para a gente fazer essa revisão para vocês, né? Espero que tenha sido útil. Então nós não, nessas 2 semanas a gente não vai ter uma aula, temas novos para a gente abordar, mas a ideia dessa aula de revisão foi tentar, ainda que resumidamente, trazer para vocês e trazer gravado para vocês essas aulas que lá no início do semestre nós estávamos tendo presencialmente e nós não tivemos condições de gravar, nós não tivemos gravado, tá bom? Pessoal, uma ótima semana para todos vocês, ok? Eu já estou recebendo o trabalho de vocês, o trabalho que pelo meu e-mail, já estou recebendo o trabalho de vocês, ainda não estou publicando as notas, porque eu estou fazendo a separação por turmas, né? Mas eu já estou recebendo bastante trabalhos. Por favor, não percam prazo. Vocês têm até o dia 28 para me mandar, tá? E aí eu já vou de novo dizer o meu e-mail, né? Renato G Pinto tudo junto @adv.oabsp tudo bom junto.org.br, tanto para vocês me mandarem esses trabalhos, como para vocês me mandarem eventuais dúvidas que vocês tenham, esclarecimentos que vocês queiram das aulas que nós já gravamos e dessa aula revisional que eu estou passando para vocês agora, tá bom? Uma excelente semana para vocês, boas provas para vocês, tá? E a gente se vê na próxima. Abraço, tchau, tchau, a gente se vê.